Espero que estejam bem. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto Dicas da Farmacêutica, que está presente aqui no Instagram, no YouTube e também num site onde podem encontrar mais conteúdos. Já estava cheia de saudades vossas. Demorou um bocadinho mais este nosso arranque aqui das nossas lives habituais às quartas-feiras, neste ano 2026, porque tenho estado muito dedicada a preparar e aqui a todos os bastidores do Self-Care Market and Summit, que a quarta edição vai ser em março, como já é habitual, e este ano vai ser no fim de semana de 14 e 15 de março, na Cordelaria, em Lisboa, uma vez mais, e temos muitas novidades. Temos um programa que já está praticamente quase todo revelado e que já está no site selfcaremarket.pt e que podem ir consultando também e vendo quem são os oradores e os temas que escolhemos abordar este ano. Como sempre, temos 6 embaixadores que mais para a frente vão vir aqui conversar comigo também. Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um direto e hoje vamos começar a falar, este ano, primeira live deste ano, vamos começar com um tema que aqui nas dicas ainda não foi abordado, com uma clínica que vai estar presente também no Self-Care Market and Summit, é uma estreia pela primeira vez, a Physio Solutions, e vou conversar com a Joana Sagui sobre um tema muito importante, sobre a nossa postura. Todos temos a nossa postura, mas porventura não lhe damos a devida atenção e nem sempre analisamos a nossa postura e o que é que ela significa. E para isso vou já convidar a fisioterapeuta Joana Sagui para se juntar a nós. Joana, acho que já está aqui. Olá a todos que estão aqui a juntar a nós. Já Olá, está aqui. Paula. Olá, Joana. Olá, boa noite, tudo bem? Muito bem, consigo. Tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo. Apesar desta catástrofe, destas calamidades que têm, não é? Sim, Aqui assolado o país, estamos sem bem. sombra de dúvida. Estamos bem e temos que dar força a quem precisa e manter um sorriso e seguir em frente para dar força a quem realmente precisa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui o nosso abraço a todos que foram, de alguma forma, Sem dúvida. afetados por tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Sim, a Joana, nossa solidariedade. total. Joana, seja muito bem-vinda, não só aqui às dicas, Obrigada. mas ao universo self-care, e eu diria até ao Self-Care Market and Summit, no fim de semana de 14 e 15 de março. A É Joana verdade. fundou uma clínica que está assediada no Restelo, a Physio Solutions. Já vamos conhecer um bocadinho melhor e também o percurso da Joana, que é fisioterapeuta, Sim. e trouxe para Portugal aqui umas técnicas inovadoras que são, de facto, aqui revolucionárias na área da fisioterapia. Uhum. E, portanto, toda esta inovação com base na evidência científica, tínhamos que trazer e que explicar isto no self-care e, portanto, muito obrigada por terem aceitado este Obrigada. desafio, muito obrigada por se juntarem a nós e agora fazemos parte desta família self-care. Joana, bem-vinda, Physio Solutions, bem-vinda. Bem, antes de mais, muito obrigada por esta introdução, Paula. Já por aí, já ganhei o dia. Já está a apresentação feita. Muito obrigada pela oportunidade e realmente isto é uma maneira de mostrar também ao público e trazer para Portugal aquilo que é a base e é um dos principais valores da Physio Solutions, que é a inovação. A inovação, estar à frente, estar na vanguarda no conhecimento da neurociência, e, portanto, aplicar este conhecimento depois na prática, obviamente, na nossa intervenção com os nossos clientes. E, portanto, isto é realmente uma oportunidade incrível, porque é um método novo em Portugal. Nós somos os representantes oficiais e formadores, somos a primeira clínica em Portugal a ter aulas individuais e em grupo deste método e, portanto, e com resultados incríveis. Já estamos com o método há cerca de 1 ano e meio. Portanto, temos realmente já aqui alguma experiência em termos de resultados. Joana, já vamos Incrível. falar, não nos diga já tudo, espera aí, Não? porque quem for ao self-care
vai poder experimentar esta técnica nova. Já vamos perceber quando é que faz sentido, quando é que não faz sentido, quem é que pode fazer, quem é que não pode, quais são os benefícios, Exatamente. se é só para tratar, se é também para prevenir. Já vamos a esses pormenores. Mas antes disso, Vamos? eu queria apresentar a Joana e dizer que a Joana tem de facto um percurso extraordinário. É aqui uma inspiração, porque foi sempre uma curiosa, uma apaixonada pela saúde, pela área das Sim. ciências. Licenciou-se em fisioterapia, mas nunca parou. Eu, quando vi o CV, e tenho aqui o mini CV, eu Essa é a fiquei parte mais bonita. impressionada com a quantidade, a diversidade de pós-graduações que a Joana já fez. E eu acho que isto é muito importante, eu não sei se quer destacar algumas, eu tenho aqui várias, em várias áreas da osteopatia, da neurologia e, obviamente, neste método novo que trouxe para Uhum, Portugal, o Key Stretch, mas uhum. não sei se quer destacar algo do seu percurso profissional, mas de facto só o facto de. Olha, de facto, já estou engasgada, é da hora da noite. O Exato. dia começou muito cedo hoje. Mas dizia eu, esta vontade constante, esta curiosidade de estar sempre a aprender, a evoluir, faz parte do seu ADN e da clínica que fundou. Isso, é isso mesmo. E todos os colegas que aqui estão estão alinhados com essa visão. A curiosidade é o que nos leva a procurar mais, não é? E a questionar. E quando questionamos, percebemos que afinal não sabemos. Então vamos à procura de mais. E isto é uma constante evolução. E no mundo da saúde é assim mesmo. E o ser humano é assim mesmo. E sempre me fez muita confusão de levar as coisas como A mais B igual a C, ponto. E isto sempre foi algo que sempre fez muita confusão, especialmente quando se lida em saúde, quando se lida com pessoas, com uma diversidade de áreas, como a fisioterapia, na sua essência básica, lida, torna-se óbvio que A mais B nem sempre é igual a C. E às vezes é um D, e às vezes é um E, e às vezes aquele A não era bem um A, e às vezes. Então E começa a cada ser pessoa, necessário abrir horizontes. e cada pessoa é única, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Cada pessoa é única, cada resposta é única, Única. e dentro do processo de evolução de cada pessoa, este também muda. Então, não faz de todo sentido ficarmos estagnados. E depois o ser humano é um ser incrível, biologicamente incrível, em termos de neurociência incrível, que não é compartimentado e não pode ser compartimentado, é um todo. Como, aliás, como o próprio Self-Care Market and Summit tanto evidencia com os seus 6 pilares. Não é um pilar, são 6. E isto é muito importante de trazer para o know-how clínico, não é? Para a prática clínica. E poder proporcionar esse serviço completo, com essa visão integrada, também a quem necessita dos serviços de fisioterapia. E já vamos ver quem é que necessita e se estamos realmente a chutar o nosso corpo ou não. Joana, a Pois. fisioterapia, eu tenho a certeza que muitas das pessoas que estão aqui connosco, e se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós e ouvir esta conversa, que agora sim vamos começar aqui a escrutinar e a discutir e a aprofundar estes temas todos, podem usar este avião aqui à direita, no canto inferior à direita, para convidar mais pessoas para se juntar a nós. Até porque nós temos aqui dois bilhetes, adivinhem, para o Self-Care Market and Summit, Maravilhoso. onde a Joana vai estar, a clínica da Joana vai estar e onde vão poder Isso. experimentar, se, Tudo. obviamente, estiverem nas indicações, porque há pessoas que não podem, mas são poucas essas Sim, muito situações, poucas. são a exceção, que de facto vão poder experimentar este método e não só. E, portanto, E fiquem não atentos a só, esta sim. conversa. Fiquem atentos a esta conversa. Vamos começar agora aqui a entrar realmente na temática da postura, má postura, o que é isto, correta, Uhum. incorreta, o que é que podemos fazer no Uhum. dia a dia. E a Joana também nos vai deixar aqui umas dicas. Sem dúvida. E no final temos aqui 2 bilhetes para oferecer à ou o feliz contemplado que acertar na E é de pergunta que a aproveitar, Joana vai Paulo. fazer. É de E é de aproveitar, sem aproveitar. dúvida. 2 bilhetes para um fim de semana incrível, cheio de workshops, talks, a exposição é Muitas realmente uma marcas, oportunidade uma diversidade incrível. é, É de facto a aqui um não momento perder, muito a não especial, perder. a não perder mesmo. É um fim de semana único Hum, no ano. Joana, estava eu a dizer hum. que tenho aqui um bocadinho de batom de cieiro, peço desculpa, estava agora aqui a ver, não é, parecia saliva, mas não é?
A fisioterapia, muitas pessoas que estão aqui connosco provavelmente associam a Uhum. fisioterapia ou que só recorrem, ou alguém na Uhum. família recorre à É, fisioterapia exato. ou ao fisioterapeuta quando aconteceu Já alguma está nas coisa. mãos. Exatamente, houve uma lesão, está a recuperar, não é? Uhum. Uhum. Infelizmente, sim. Infelizmente ainda há uma visão, aliás, se formos a pensar bem, todo o Sistema Nacional de Saúde, todo o nosso modo cultural de Portugal tem infelizmente essa visão, não é? E o self-care, mais uma vez, também é disruptivo por causa disso. Temos uma perspectiva de doença e não de saúde. Temos Desculpe uma... interrompê-la e não perca o seu raciocínio, mas eu digo muitas vezes, chamamos a tudo isto cuidados de saúde, mas na verdade são cuidados da doença e com os doentes, na maioria das vezes. Exatamente, exatamente. E é isto que temos que começar a ajudar, a fomentar, que é uma vez perdida a saúde, ela dificilmente é recuperável. Temos é que a manter. E aí a base do autocuidado, da prevenção, faz todo o sentido. Portanto, claro que sim, claro que há um processo de reabilitação, claro que o nosso corpo regenera e num pós-trauma, numa pós-doença, e daí o mais comum lado da fisioterapia, não é? Associado muito à reabilitação, mas a realidade é que há um trabalho incrível, imenso preventivo antes. Eu costumo dar aqui um exemplo que acho que ajuda muito bem as pessoas a perceberem. Imaginando uma régua de 0 a 10, a patologia só é a partir do 6. Só que o que havia antes já lá estava, só que era disfunção. Não vem em exame de diagnóstico, não vem em análises, vem em disfunção, vem em queixas, vem em sintomas, mas que ainda não são traduzidos num nome, num diagnóstico. E Então vamos provavelmente ainda não ignorar são esses, muito limitantes no dia a dia da pessoa. ou só limitantes em situações muito concretas. Então, e vamos e Esforço. passamos o tempo todo a ignorar estes seis números antes, e só quando chegamos ao seis e que já há algo é que atuamos. Então, este mindset, esta mudança é realmente fundamental. E passar a pensar na prevenção como base, não é? Como base do nosso trabalho. E sim, a fisioterapia tem muito para dar. Fisioterapia, nós aqui temos uma visão um bocadinho integrada das coisas, não nos resumimos à dita só fisioterapia, todos nós somos fisioterapeutas, osteopatas ou osteopatas, e o nosso trabalho é num todo, e para um todo. Portanto, isso aí é muito importante, a nossa abordagem é um bocadinho diferente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho muitas pessoas que só vejo uma vez por mês. Em que só vejo porque venho, reequilibro, tá bom, ok. Ou seja, e não há aquela necessidade depois claro, obviamente se houver um trauma, uma lesão no imediato, claro, mas não, para se manter a ser capaz de fazer a sua função, ser capaz de ir trabalhar sem dor, ser capaz de fazer o seu exercício físico. Detecta-se às vezes muitas coisas logo no início e atua-se logo e resolve-se com mais facilidade. Então é uma visão um pouquinho diferente da fisioterapia, Ó, sim. Joana, essa mensagem é muito importante. A fisioterapia tem muito para oferecer também na área da prevenção. E na prevenção Uhum. de quê exatamente? Porque nós sabemos que em Portugal a prevalência de, e agora vou dizer dor de costas em geral, podíamos falar de Uhum. cervicalgia, lombalgia, podíamos agora ser mais específicas, mas de facto a prevalência é muitíssimo elevada. Sim. Toda a população, não só portuguesa, mas mundial, vai ter pelo menos na sua vida um Sim, episódio de dor nas costas. Em sim, Portugal, a dor crónica e a dor crónica relacionada com dor das costas afeta praticamente um terço da população e, portanto, é algo muito, muito, muito prevalente. E das causas, e leva-nos aqui ao tema da nossa uhum, conversa, nas causas deste tipo de dor em uhum. concreto, efetivamente, a nossa postura no dia a dia é muito importante. Sim, e eu diria mais, a postura é muito reveladora. A postura já é até preditiva, como a marcha, mesmo em relação a exames de diagnóstico. Não é? Porquê? Porquê é que eu digo isto? Muitas vezes, quando a pessoa vai com o diagnóstico de dor lombar, aí tenho uma hérnia, tenho um disco extrusado, tenho uma compressão, etc., já são diagnósticos que lá está do 6 para a frente, não é? Mas antes já havia um conjunto de sintomas, já havia aquela dorzinha que ia surgindo, já havia aquele desconforto, aquela dificuldade a sair do carro, aquela dificuldade quando se levanta da cadeira, sentar ainda vai, mas levantar é difícil, aquela dor quando olho para cima para o canto ou faço a inversão de marcha no carro e tenho que rodar toda. Então já há sinais, já há muitos sinais. O nosso corpo dá-nos muitos sinais.
com muita antecedência, mas nós infelizmente estamos educados a ignorá-los. Então, E a desvalorizá-los. e a E mesmo desvalorizá-los. quando os percepcionamos, a desvalorizá-los. Eu vejo muito isso na farmácia. Sem dúvida, sem E dúvida. depois E também, muitas muitas vezes, vezes, há aquela perspectiva ou aquela atitude do estoicismo, do eu aguento, e do exato, isto não é conformismo. nada, com Isto não é certeza, nada. tá. Exatamente, isto não é nada. Isto eu aguento muito mais. E está tudo bem até certa medida, não é? Está tudo bem até certa medida. Porquê? Porque a dor é um sintoma. A dor não é o problema. A dor é um sintoma, é um alerta. É como as luzes do tabuleiro do carro, que é o que eu costumo dizer. O tabuleiro do carro acende luzes. Nós não vamos abrir o tabuleiro do carro para ver o que é que está lá, não é? Não, nós vamos, se é o motor, nós vamos ter que descobrir aonde no motor. E é a mesma coisa em nós. Ok, tenho uma dor lombar. É a luz do tabuleiro do carro. Será que o Qual problema é a é a luz? causa? Exatamente. Será que. Mas tenho uma hérnia, tenho um desgaste. Mas o que é que causou a hérnia? Mas porquê é que o corpo se teve de adaptar? Porquê é que adotou esta postura de proteção? Porquê é que esta postura surgiu? Então temos que andar para trás na história e começar a perceber que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, e se formos olhar para pessoas que têm dores lombares ou dores cervicais, vamos ver que a postura delas na coluna está diferente, está alterada. Tem uma retificação, ou seja, a curvatura perdeu-se, a curvatura natural que está lá para proteger perdeu-se, ou têm menos mobilidade, são pessoas mais rígidas, percebe-se que a andar e tudo são rígidos, não têm um swing, não é natural. Ou têm mesmo alguma, até aquelas pessoas que às vezes até parecem que estão muito direitas, não é? Estão muito direitas. Está tão direitinha, tão bom. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Até porque há uma questão que eu acho que era muito importante ressalvar, que é, não existe a postura correta, a postura ideal. Claro. Isso não existe. A postura é um ato dinâmico, é uma resposta dinâmica do nosso corpo. A melhor postura que cada corpo consegue ter no momento em que está, com os recursos que tem. Qual é o problema? É quando o corpo deixa de ter recursos e passa só a ter uma postura. Esse é que é o problema. Quando há uma perda de mobilidade, uma perda de capacidade de adaptação, quando o sistema nervoso deixa de conseguir adaptar-se, deixa de conseguir reagir, não é? E então só consegue reagir daquela maneira. E é a única maneira em que consegue estar. E aí sim, começa-se a perder mobilidade, começa-se a perder força, começa-se a perder... E os sintomas começam a escalar. Porque é o sistema a dizer alerta, 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 não é? E aí sim, vêm os problemas. Portanto, a postura pode ser um grande antecessor ou uma boa de previsão do que é que pode estar errado, o que é que pode não estar tão bem, o que é que pode estar, pode ser desde uma questão visceral, uma questão orgânica, ok? Que nós não temos essa percepção, mas o nosso corpo sabe e vai proteger. Quantas pessoas têm problemas gástricos? Aliás, basta dar um exemplo claro, ninguém com dor de barriga anda direito, ou com dor renal anda direito. Claro que isso já é o extremo, não é? Mas quando é aquele desconfortozinho que vamos lidando, este não me caiu tão bem, o nosso corpo vai protegendo. Quando andamos em ansiedade, quando estamos sob stress, vamos nos fechar sobre o nosso sistema vagal, sobre o nosso centro. Quando estamos emocionalmente em baixo, em depressão, baixa o nosso tônus, ficamos mais deprimidos, a olhar para baixo. Quando estamos em ativação, tudo ativa, porque ativa um tônus extensor, ativa uma função de tensão muscular para nos preparar para a luta ou para a fuga. Então, tudo isto é dinâmico, tudo isto muda. Sem dúvida, sem dúvida. E ao longo da vida, as fases da vida vai mudando também e das circunstâncias, não é? Sempre, sempre, sempre. Uma grávida tem uma postura natural diferente de uma não grávida, não é? Um idoso. Porquê? Porque depois há a postura é um resultado, não é? De um conjunto de fatores intrínsecos, pessoais e extrínsecos, não é? De adaptação. E quando nós estamos bem adaptados, quando nós temos os nossos recursos todos, nós temos mobilidade. Quando nós começamos a não ter, vamos perdendo, vamos estar restritos.
E é aí que, por exemplo, o Key Stretch entra muito bem, porque o Key Stretch entra na componente de mobilidade, que é o que se perde mais com a idade e com o tempo, e com a manutenção, especialmente as pessoas que têm trabalhos muito sedentários. Okay? É muito mais frequente determinadas queixas em pessoas em trabalhos sedentários do que pessoas que, por exemplo, que acartam pesos ou que têm uma vida mais dinâmica. É muito curioso. Aquela pessoa vai levar ali uma mala tão pesada ou uma caixa tão pesada e ele não se queixa de dor. Mas aquele que passou o dia atrás do computador e agarra a mesma caixa, se não estiver preparado, vai queixar-se. Pois, Porquê? Isto tem muito a ver com a falta de mobilidade. A falta de mobilidade que o que é que faz? Nós estamos atrás do computador, estamos ali a entrar em stress, não é? Trabalhar a receber um e-mail que nos está a dar cabo da cabeça, etc. O nosso sistema, o nosso cérebro não distingue essa questão. Para ele é uma ameaça tão real quanto ter um leão a entrar pela porta. Vai ativar o nosso sistema simpático, ficamos com os ombros subidos, com tensão nos ombros. Quem não? Quem não? Tem isto tudo tenso, tudo. É uma pedra, não é? Quem não? E então ficamos em cortisol, em adrenalina, para nos protegermos. Isto era numa de luta, não é? Numa de defesa. Mas a única coisa que nós vamos fazer vai ser teclar num teclado. Então não vai Joana, dar. e nessa situação, muitas pessoas certamente estão a rever nessa situação que acabou de descrever, como é que a fisioterapia pode ajudar? Que técnicas é que existem? E em concreto, qual é que é a diferença? Faço já duas perguntas numa. E qual é a diferença entre este método tão inovador que trouxe para Portugal, o Key Stretch, comparativamente, vamos dizer, aos procedimentos clássicos? Não sei se estou aqui a cometer algum erro de terminologia. Não estou, provavelmente não é assim que se enquadrará, mas Não. digo, aquilo que já existe, mais clássico, e este método novo. Então, o Key Stretch é um excelente complemento para quem esteja em processo terapêutico ou não, por exemplo, um atleta. Aliás, ele foi criado por um atleta olímpico do triatlo. O Danilo Basio era um atleta italiano olímpico e exatamente porque estar constantemente sobre lesão e acompanhado por fisioterapia, por pilates, por vários médicos, começou a perceber que precisava de algo mais, que não conseguia só ali a resposta. E foi exatamente atrás destas perguntas, não é? E acabou por associar vários métodos no método Key Stretch, que tem uma particularidade que distingue de todos os outros, que é a marquesa postural. A marquesa postural é uma marquesa única que permite a adaptação dos ângulos, ou seja, cada pessoa pode estar nos seus ângulos, que podem ser para o tronco, para as pernas, para os braços, específicos, de uma forma muito personalizada, e por estar naquela marquesa, o sistema nervoso central está em segurança. E como trabalha a componente respiratória e as 6 cadeias musculares, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É um trabalho de mobilidade global, que é um erro também que se faz muitas vezes no dito tradicional, que é uma visão muito específica. Vou só alongar os músculos de trás da perna. Vou só alongar o quadríceps. Não. O nosso corpo funciona num todo. E se não há tensão de um lado, a tensão vai ser exercida no outro. E, portanto, este trabalho em cadeia global, associado, e aí sim, à respiração e à cadeia respiratória, que é muito importante, que é a melhor dica que qualquer um de nós pode ter, é o medicamento mais barato e mais eficaz em termos de regulação de tónus e de stress. Por acaso, este ano não temos nenhum workshop nem talk sobre técnicas de respiração, mas já tivemos nas edições anteriores do self-care e é realmente muito, muito, muito importante. E, portanto, este método associa tudo isto. Associa uma componente de mobilidade, uma componente de fortalecimento também, porque tem um trabalho motor ativo, é algo dinâmico, não é algo passivo, ok? E uma componente respiratória. E, portanto, por isso é que ele é tão interessante e por isso é que ele, no início da sessão e no fim, quem for ao workshop vão ver que isto é mesmo assim. Vão-se tirar medidas antes e depois do workshop. E no fim de 30, 40 minutos, há diferença. Há ganhos em centímetros. Porquê? Porque há esta integração destes sistemas todos que fazem parte da postura. E depois, como isto foi feito de modo seguro para o sistema nervoso, não é? Deitado na marquesa, com os ângulos apoiados, permanece. É mais duradouro.
ok? Porque Ó, não é Joana, feito eu sob acho que chegou o stress. momento de dizer que no site selfcaremarket.pt, quem quiser ir ao Selfcare e comprar o seu bilhete, que tem o mesmo valor desde a primeira edição, 15 euros, e que dá acesso a Exato. estes 2 dias, 14 e 15 de março, que pode inscrever-se ou num workshop ou numa experiência. Há várias coisas em que se podem inscrever. Cada um se pode inscrever em Aproveita. 2 atividades, vamos chamar-lhe assim. E este workshop vai correr no sábado e no domingo. Exatamente. Em que a Sábado. Joana, a clínica, vai ter lá as clínicas, vão ter vários fisioterapeutas e as Isso. pessoas vão poder efetivamente experimentar e sentir os benefícios. Porque, como já percebemos, este método não é só para tratar, é também Não. para prevenir e para atuar nas fases Exatamente. mais precoces em que já há esses tais sintomas. Hoje é no pescoço, hoje é quando sai do carro, a Temos olhar muitos para trás. atletas, sim, sim, atletas de pádel, não é, de corrida, que fazem como complemento ao seu treino. E, portanto, podem aproveitar para experimentar no sábado, temos 2 workshops, não é? Ao meio-dia às 2 e no domingo às 2, que tem uma experiência mais completa, não é? É mais tempo e é feito uma abordagem um pouco mais complexa. E também no stand, microexperiências também vão poder experimentar. Quem for ter connosco ao nosso stand também vai poder ter esta breve oportunidade de E ver este como é que é este workshop método. chama-se I Say Yes to My My Posture, Posture, não é? A exatamente. minha The postura. Revolution Moment. Exatamente. Exatamente. Porque, porque é dizer que sim a nós mesmos, não é? Ao nosso controle postural, à nossa prevenção. É dizer que sim a este remover de tensões, a dar mobilidade, dar vida. Ó, Por isso é Joana, que é tão importante. uma das nossas jornadas e deste caminho tão bonito e que tem sido tão gratificante é conhecer todas as pessoas por trás das marcas, dos conceitos, da inovação, da ciência, como é que trazem isto para a prática clínica, também por outro lado com as marcas. Tem sido aqui muito, muito, muito gratificante, tem sido um caminho muito bonito e eu sinto-me muito honrada nestes anos. E outro retorno muito bonito de ver é como é que depois as várias marcas se interligam, que alguns chamariam networking, mas aqui é mais do que networking, é como é que em conjunto fazem acontecer. E há um outro Sim, laboratório que também está connosco, já se não é desde a primeira, é desde a segunda edição, que é a Expansiance, que tem, entre exatamente. outras marcas, a Mostela, que todos conhecem, a Iana, que é uma marca mais recente, e tem uma marca que também quase todos conhecem, porque é referência aqui no mundo dos pés, no mundo da podologia. Exatamente. Já tivemos aqui 2 ou 3 Exatamente. lives com podologistas, que é a Muito Aquilane, a bem. Aquiline, e fruto destas coisas boas que o self-care traz, que é esta conexão, esta energia boa que se junta e que fazem Exatamente. acontecer. E então, em conjunto, o stand da Physio Solutions vai estar exatamente ao lado do stand do espaço Fácil de destas 3 encontrar. marcas que eu acabei de mencionar e vão Uhum. desenvolver também uma atividade conjunta que também está disponível nas experiências. Essa vai estar disponível só amanhã, a partir das 9 da manhã, porque já sabem que nós Uhum. vamos libertando as coisas, todos os dias há uma novidade no site. Posso Um, descanso. e amanhã, a partir das 9, já está disponível, é só de manhã, este agendamento, mas vão poder Uhum. fazer também com podologistas, porque é uma área também muito Exatamente. forte da clínica da Joana e que é muito importante e que tem Sim. tudo que ver a nossa base com a postura e com tudo o que Não, estamos aqui a falar, e portanto já estão a é ouvir esta visão fundamental. integrada, não é? É Claro, é fundamental, mas fundamental. Nós passamos o tempo de pé, não é? Em cima dos nossos pés. Nós exatamente, e trabalhamos portanto muito com os nossos podologistas por isso mesmo. Sim, exatamente, sim, esta sim. visão integrada do nosso Sim, corpo e da sim, sim, nossa sim. postura. E por isso vai haver também aqui algo muito especial. Além das microexperiências que estava a falar com a Marquesa e com esta técnica nova que trouxe, método que trouxe para Portugal, também há esta Exatamente. parceria com a Aquiline e vão É ter verdade. podologistas que vão estar a fazer É. uma avaliação muito Uns rastreios, específica, sim. um rastreio muito especial aos pés. Portanto, quem quiser Exatamente. também aproveitar ai, desculpa, esta oportunidade, podem também, a partir das 9 da manhã, no site, amanhã, escolher este agendamento, este Ex- check-up aos pés, que vai ser feito no sábado e no domingo, aqui nesta parceria
entre a Physio Solutions e a Aquilin, que é uma marca de referência, e vão poder Exatamente. também experimentar esses produtos que são de facto incríveis, apoiam os peregrinos, têm feito de facto aqui um trabalho extraordinário, são de uma qualidade de facto Sem dúvida, reconhecida sem dúvida. mundialmente. Joana, dito É isto, isso mesmo. o nosso É isso método mesmo. Key Stretch, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre esse check-up dos pés. Eu acho que, acrescento apenas que eu acho que é fundamental ter isso em consideração também, e o que estamos a falar, portanto, a postura, não é, está extremamente relacionada com os pés. Por isso é que nós temos podologistas e a nossa podóloga, as nossas podólogas também estão a tirar posturologia, porque a postura pode ser diretamente influenciada pelos pés e vice-versa. E nós temos um trabalho muito interessante com as nossas podólogas, exatamente por isso. Portanto, há aqui uma sinergia completa, para além delas já trabalharem há vários anos com a marca, portanto, a sinergia fez todo o sentido, mais uma vez. Portanto, é de aproveitar, sem sombra de dúvida, estes rastreios. E, Joana, este método, quer falar-nos um bocadinho mais sobre este método? Quem é que pode, quem é que não pode Uhum. recorrer ao método Key Uhum. Stretch com toda esta técnica integrada de tratar, prevenir o corpo como um todo? Então, esta é uma das grandes vantagens do método. Como ele é altamente personalizável, são muito, mas muito raros os casos que não podem. Na grande maioria, estamos a falar de jovens até aos 14 anos, pela questão da concentração que é necessário ter e etc. Excetuando estes casos, toda a gente quiser praticar, não há propriamente uma contraindicação, o que é algo Então, incrível no método. Uma grávida pode, era isso que um eu ia idoso dizer. pode. Perguntamos logo sempre, as grávidas, os Pode, idosos. pode e deve. E eu trabalho com imensas grávidas em termos de libertação de dor lombar, porque é uma das nossas áreas também de intervenção. E o Key Stretch é realmente um aliado incrível, incrível para o trabalho das grávidas. Um idoso, um doente neurológico, nós temos paraplégicos que trabalham no Key Stretch, portanto pode, sim, pode. Agora, é claro, desde que a componente cognitiva permita, não é? E a componente sensorial permita, e aqui e a idade só por uma questão de estar em termos de concentração com o método. Tirando isso, não há restrição, não há qualquer limitação, o que é muito interessante. Joana, quer deixar-nos, já percebemos que a postura incorreta ou não adequada Uhum, ao longo do dia é causa uhum, de muitas dores, inclusivamente uhum. estas dores de costas, que são, como já percebemos, as mais prevalentes. Isso. Então, Joana, o que é que nos pode deixar aqui como algumas dicas, recomendações no dia a dia para prevenirmos Uhum. estas situações de dor? Então, primeira coisa, escutar o corpo. Ou seja, quando é que surge esta dor? Está sempre permanente, não está? Alivia durante. É pior quando acorda, quer dizer que há um processo inflamatório associado e vai melhorando ao longo do dia. É pior em determinado movimento. É melhor quando anda, não dói, mas quando está parado, sim. São sintomas diferentes, ou seja, que mostram que são situações diferentes, características diferentes. Isto é muito importante. Depois, como é que fica a sua dor depois de comer? Por exemplo, ou é obstipado, bebe água, ou tem uma doença de Crohn, portanto, como é que é a nossa função visceral? Tem azia, tem refluxo? Porque muitas vezes as pessoas não associam uma coisa à outra, mas tem muita relação. Por exemplo, uma pessoa que tenha refluxo, que tenha um refluxo oculto e que por isso pigarreie muito e durante a noite até tussa, pode ter uma dor cervical por tensão exatamente por este fator de tosse, por exemplo. Isto também é muito importante, as pessoas ouvirem-se, escutarem-se e começarem a perceber que há correlações. Depois, a respiração. Como é que a pessoa respira? A pessoa respira cá em cima ou respira em baixo? Consegue fazer uma amplitude? Como é que é uma pessoa por base ansiosa e que fala muito a correr ou mais calma? Todo este comportamento também já pode ser indicativo, não é? Porque a pessoa que respira muito rápido cria muita tensão a nível de pescoço, a nível da cervical, dos ombros, não tem uma função diafragmática boa, depois não vai mexer bem os órgãos, então a lombar também pode ficar impactada. Então há toda esta correlação.
Outra coisa muito importante também é como é que é a sua mobilidade? Ainda chega com os pés ao chão? Até Com as onde é mãos, que não vai é? quando Com as dobra a mãos perna? ao Com as chão. mãos ao chão, perdão, com os pés ao chão, sim. Com as mãos ao chão. Sim, eu percebi logo. Olha, Toda a gente percebeu já logo. estava a pôr toda a É o gente a fazer a exercício conta. clássico. Exato, mas é um exercício que já diz muito. Ou seja, é normal haver alguma, ou seja, não, a grande maioria, vamos dizer assim, 90%, se calhar, a partir de determinada idade não chega ao chão. Mas há um rácio, ou seja, há um nível a partir do qual é preocupante. E nós formos a ver, e aqui na clínica nós assistimos muito a isso, eu tenho idosos que conseguem fazer mais do que jovens, de 20 anos. Então, isto já é uma dica também. Como é que está a sua mobilidade? Passa o dia sentado numa secretária, faz aquelas questões, faz atividade física, não faz, isto é o que é mais comum, não é? Mas passa o dia sentado. Se passa o dia sentado, provavelmente tem encurtamento desta cadeia toda posterior, vai ter encurtamento, vai ter queixas lombares, porque a lombar está a sofrer, não por culpa dela, mas porque está a ser vítima. Então, tudo isto tem relação, tudo isto tem a ver. Bebe água, porque vai dar liberdade à faixa renal que tem a ver com a lombar. Não bebe água, já é outra questão. Então, tudo isto tem que ser escutado, ok? E percebido que é uma correlação do todo e que a mobilidade, dar vida às estruturas é fundamental. Fundamental para prevenir. Fundamental. Joana, e aqui 2 ou 3 dicas no dia a dia, para quem trabalha sentado, por exemplo, e para quem trabalha em pé. Então, quem trabalha em pé tem muito mais sorte. Primeira dica. Se mexa, ou seja, respirar fundo, procurar nos pequenos momentos do dia respirar fundo, procurar imagine, vai lavar as mãos quando foi à casa de banho, fazer movimentos que não faz no dia a dia. Ou seja, imagine, está a lavar as mãos, pode estar a fletir um joelho, a fletir o outro, a mobilizar a bacia, ok? A levar um pouquinho os braços acima, rodar a Espreguiçar, cabeça, não é? olha, Aquela ideia de espreguiçar, espreguiçar. alongar. Isso, e o olhar. Muitas vezes passa-se muito tempo a olhar ou para o telemóvel ou para um computador, a curta distância, e passamos o tempo nisto, num esforço constante de fixação, em que nos traz a cabeça A para a frente. cervical e o pescoço, não é? Exatamente. Então, quanto muitas pessoas têm dificuldade simplesmente em olhar para cima e deixar que a extensão ocorra. Por exemplo, olhar para os lados, com os olhos a acompanhar e sem os olhos a acompanhar. Isto parece muito simples, mas não é nada simples. Não é nada simples. E muita gente tem muita restrição. E isto vai trabalhar a cervical, sim, mas também a lombar. E um exercício muito simples que qualquer um pode fazer. Fixar um ponto, fixam as dicas da farmacêutica logo, muito fixos, e vão Girando. girando sobre si mesmos. Por exemplo. Por exemplo. Portanto, há muitas coisas muito simples. Enquanto lava as mãos, enquanto seca as mãos com o papel da toalha, enquanto espera que a máquina de café tire um café, faz um alongamento mais global. E às vezes basta 30 segundos. Basta 30 segundos para dar um input E diferente ao essas cérebro. micropausas conscientes, também já tivemos no passado vários workshops sobre isso, também são muito importantes para até aumentar a nossa produtividade. Sem dúvida. Porquê? Porque ativa a oxigenação. Melhora a oxigenação, baixa os níveis de stress. Então são estratégias que, se formos a pensar bem, quem é, os mais antigos, não é? Que trabalhavam na agricultura, mesmo que ficassem muito estressados, a seguir iam para o campo cavar batatas e o stress ia, não é? No fim de 3 cavadelas. Nós não, nós ficamos muito limitados a uma vida muito sedentária. Então é devolver isto, devolver esta dinâmica. Exatamente, eu acho que este comentário tem que ver com a tal postura, não é? Mais, vou chamar de cabisbaixa, mas que não é cabisbaixa, que é olhar para os ecrãs, para o iPad, para o telemóvel, não é? Isso, e os olhos, é muito importante, as pessoas, não é questão só da visão em si, da acuidade visual, mas mesmo o movimento, aliás, é uma das áreas da fisioterapia mais modernas, da qual nós também estamos, que tem a ver com a oculomotricidade, é um ponto sensorial de entrada para a nossa postura gigante, basta pensar num bebê.
O bebé que só anda quando consegue ter a acuidade visual, que é o fim do ano. E a primeira coisa que o bebé começa a fazer é levantar a cabeça para ver ao longe se vem ameaça. Isto é a extensão da cabeça. Então, isto está intrínseco no nosso sistema nervoso, no nosso padrão genético. Então, quando nós passamos o tempo a olhar para baixo, a ficar aqui, isto vai desenvolver a postura de flexão, de recolhimento, de fecho sobre si mesmo. Então, sair desta postura é muito importante. Muito. Experiência, dar estímulo ao cérebro. É bom para a parte não é? Já Cognitiva, neurociência é bom para completa, tudo. demência cognitiva, Para tudo. sensorial, de integração emocional, experiência de movimento, mover, livre. Não há o que é melhor que a outra, é o que a pessoa gostar e conseguir integrar na sua rotina, que isso é que é o mais importante. É o mais importante. Joana, eu acho que já percebemos que a nossa postura fala realmente, diz muito sobre nós. Já percebemos que há Diz, muitas técnicas e métodos de fisioterapia que não são só para tratar, são de também todo. para prevenir e para continuarmos com a nossa mobilidade, eu vou dizer ótima, que é única, depende de cada um, obviamente, mas Claro, funcional, não é? No exatamente. nosso nível ótimo, Exatamente, obviamente de acordo exatamente. com as circunstâncias de cada um, no momento, etc. Um, e já sabemos que a Physio Solutions vai estar e aqui em força pela primeira vez no Self-Care Marketing Summit, fim de semana de 14 e 15 de março. E agora nós temos aqui 2 bilhetes para oferecer. É quase como se fosse aqui um bilhete duplo, porque só vamos ter aqui um vencedor ou uma vencedora. A Joana vai fazer uma pergunta e a primeira pessoa Uhum. que responder, e nós temos sempre regras. E a regra, já sabemos que a internet tem timings diferentes de uns para os outros, e portanto Exato. a regra tem que ser, é a primeira resposta correta que aparecer aqui no meu ecrã. Já sabemos que não vêm todos ao mesmo tempo, mas a regra é esta. Dito isto, temos 2 Uhum. bilhetes para oferecer para o Self-Care Marketing Summit, 14 e 15 de março, em Lisboa. Joana, qual é Aham. a pergunta? Agora é que vamos ver se estiveram atentos. Então, a pergunta que eu quero deixar a quem nos ouve, com direito a 2 bilhetes incríveis, é: será que o Matt Key Stretch se aplica a pessoas com dor lombar? Sim ou não? Quem é que estava muito atento, atenta, e vai A responder nossa, aqui em primeiro lugar? vamos ver a quem é que vai ter a sorte. Muito bem, já está. BD Gama, parabéns! Ganhou 2 Bravo! bilhetes. Já vamos comunicar aqui por mensagem. Olha, estava tudo super atento. Sim, é a Meu Deus, resposta é verdade, muito bem. corretíssima. Estava tudo atento. Obrigada pela participação de Ainda bem. todos. Já temos um vencedor, BD Gama. Já vamos comunicar para fazer chegar aqui 2 bilhetes para o Self-Care Marketing Summit, fim de semana de 14 e 15 de março. Joana, uma Deixar já o mensagem final. desafio. Deixar já o desafio ao vencedor para se inscrever no workshop, já que ouviu falar do MET e respondeu, vamos experimentar. É muito bem-vindo. Sem dúvida, sem dúvida. Joana, quer deixar uma mensagem final? Quero deixar a mensagem final de que venham ao Self-Care Marketing Summit, vale muito a pena investir no seu autocuidado, vale muito a pena investir na prevenção e para isso vai estar certamente muito bem acompanhado durante este fim de semana por um conjunto de profissionais e de áreas diferentes e na qual a Physio Solutions também estará certamente, com muita vontade de fazer diferente, trazer inovação, trazer conhecimento e know-how e esperamos por si neste fim de semana, maravilhoso para experimentar no nosso workshop ou no nosso stand. Joana, muito Este novo obrigada. incrível. Foi um gosto Obrigada, eu, muito Paula. grande conversar consigo. Igualmente. Obrigada pela confiança, por se terem juntado a nós, como eu disse há pouco, neste universo self-care. É muito Igualmente. bom. Para nós Aqui também é a um desafio. fisioterapia vem reforçar muito aqui o nosso pilar, aqui, mais em concreto da saúde, mas não só, porque os pilares estão todos ligados, está tudo interligado. Sim. Mas muito obrigada, é um gosto muito grande e vamos aqui continuar a nossa preparação daqui, estamos na reta final, falta um mês para o Self-Care Marketing Exatamente. Summit. A todos, muito obrigada por terem estado connosco. Para a semana há mais. Para a semana vamos falar sobre um tema que também vem pela primeira vez ao Self-Care.
a saúde oral e os cuidados que temos que ter, que também condicionam, já vamos ver, pela positiva e às vezes pela negativa, mas o que é que se Uhum. pode fazer para contrariar isso, para aliviar isso? A importância que a saúde oral tem, de facto, não só no nosso sorriso, não só na nossa autoestima, na nossa confiança, mas Até também na nossa postura. na nossa postura, e como já percebemos aqui há pouco, pelo aquilo que a Joana disse. Joana, muito obrigada, uma vez mais, boa Obrigada. noite, obrigada a todos, fiquem bem, com mais e melhor saúde, e para a semana, quarta-feira, cá estaremos. Até lá. Um beijo muito grande. Obrigada a todos Beijinho, pela beijinho, obrigada, participação. Joana. Adeus.